Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Chegou a hora, é carga máxima. Montei dezenas de questões, elaborei muitos itens para você ter domínio completo da história e da geografia de Sergipe. Então, vamos lá começar essa série, essa bateria de questões. Questão 1, já na tela. São cidades sergipanas reconhecidas como cidades históricas. Ao falar sobre a história de Sergipe, aquilo que você vai encontrar na prova, aí você vai se ligar rapidamente. Do ponto de vista didático, para facilitar a tua compreensão, para chegar na prova da PM Sergipe e arrebentar, eu desenvolvi num curso completo aquela leitura da história de Sergipe a partir de uma periodização. E é isso que eu vou utilizar como referência para revisarmos todo o conteúdo do edital, beleza? Então, vamos trabalhar o Sergipe pré-colonial. Professor, isso está no edital? Sim, porque a partir do momento que cobra o conteúdo, os povos indígenas, a ocupação de Sergipe, preciso entender que essa ocupação antecede em muito a chegada dos portugueses. Vamos trabalhar, e eu acredito, no mínimo 2 questões na prova sobre o Sergipe colonial. Sergipe colonial, beleza? Essencialmente é isso que a banca deve cobrar na prova. Sergipe imperial, professor, tem espaço no edital ou não tem espaço? Não tem espaço para o Sergipe imperial e a banca já pulou do Sergipe colonial para o Sergipe republicano. Beleza? Então aqui eu vou explicar, vai ser o nosso olhar no carga máxima para essa periodização. Tudo que eu for desenvolver com vocês, eu vou recordar, olha, vou situar aquele tema em um desses períodos. Fiz isso porque é um recurso didático para facilitar a tua compreensão sobre a história de Sergipe, beleza? Sergipe pré-colonial. O edital cobra o quê? Desse período que o senhor dividiu. Tem que cair, sim, uma questão abordando os povos indígenas, certo? Tem que cair. É uma maneira de valorizar essa história que antecede a chegada dos invasores, a chegada dos europeus. Destacando que no Sergipe pré-colonial para o colonial, a questão da ocupação, da ênfase que essa ocupação não começou com a chegada dos portugueses, no século XVI, mas que antecede muito. Com a chegada dos portugueses, destacar, no contexto da colonização, o povoamento. Esse tema também está sendo cobrado. Sergipe pré-colonial, a banca Telecom cobrou economia, e ela utilizou o termo economias fundadoras, e associando o aspecto econômico com a sociedade e também com o poder no período colonial entre os séculos XVI e XIX, precisamente entre 1500 e 1822. Do Sergipe, do período imperial, na história do Brasil, esse intervalo de 1822 a 1889, o que é interessante é entender a independência de Sergipe, ali em 1820, no contexto já da Era Joanina, e a Era Joanina é um período importantíssimo para compreender o que foi a independência do Brasil, esse arranjo montado para a independência do Brasil. O que a banca poderia colocar, uma questão
nessa fase republicana, entre 1889 até os dias atuais. A banca, aqui, ao meu ver, poderia selecionar Sergipe no contexto da Segunda Guerra Mundial. Seria muito bacana essa abordagem. Beleza? Então, com essa divisão, com esse caminho, vamos trabalhar mais de 100 questões: Sergipe pré-colonial, Sergipe colonial, Sergipe republicano. Se de repente uma questão repetir a temática, eu já vou adiantando, já vamos acelerando, porque a ideia é que o carga máxima você consiga responder comigo muitas questões, mas ao mesmo tempo revisar o máximo possível de temas desse edital, beleza? Então, ao falar sobre cidades históricas, aquelas cidades que surgiram no momento em que houve o desenvolvimento, a conquista, a ocupação de Sergipe, beleza? Então, aqui, Neópolis e Campo Brito, não. Areia Branca e Tomar do Jeru, não. São Cristóvão, sim, primeira capital. Depois tem a transferência para Aracaju, já no contexto do século XIX. E, sem dúvida, também Laranjeiras. Então, aqui fica a letra C, beleza? Então, do ponto de vista histórico, destacando também aquela concepção de patrimônio, questão da memória. Então, aqui fica letra C. Vamos para a segunda questão do carga máxima. Lê o texto a seguir. Bem como uma grande preocupação no período da higienização, o século XIX assistiu a várias epidemias, dentre elas a de cólera, bem como ao crescimento de um discurso higienista. Na província de Sergipe, lembrando que no período colonial, o termo usado para esse território, capitania, certo? No período imperial, utiliza-se o termo província. No período republicano, a princípio, continua usando esse termo província, aquela questão de mudança, né, de transição, mas partindo da Constituição de 1891, agora Sergipe será chamado de Estado. Beleza? Então, esse processo bem interessante da evolução da organização política de Sergipe. Beleza? Então, eu vou daqui a pouquinho comentar mais sobre isso, esse processo de ocupação, a conquista de Sergipe a partir de 1590, a formação dessa capitania, essa aproximação, ou para muitos, essa dependência ou subordinação à Bahia, tudo isso eu vou trazer para vocês, porque de repente a banca pode colocar como uma curiosidade, e a ideia é você não cair em nenhuma pegadinha, caso a banca explore isso na prova. Você tem que estar pronto para qualquer situação que a banca colocar, beleza? Então, qual foi uma das medidas feitas para mitigar, diminuir os efeitos da situação descrita? Letra A, distribuir medicamentos aos mais vulneráveis? Não. Criar moradias separadas para os escravizados? Construir hospitais de campanhas nas cidades? Suspender o contato com o estrangeiro no local. Essa época, Sergipe, assim como o Brasil, o impacto da cultura francesa, a Belle Époque, né? A Bela Época. Aqui, meu povo, é letra B de bola. Esse tema aqui seria o quê, professor? Na parte de história, cultura, sociedade colonial ou sociedade sergipana, e essa comparação entre a sociedade sergipana do período colonial, lembrando, o período colonial se encerra em 1822, do ponto de vista cronológico. Então, aqui fica a letra B. Vamos agora para a próxima. Lê o texto a seguir. A banca Instituto Selecom pode recorrer a esse formato de questão? Sim.
Eu acredito que seja um recurso curioso, interessante, porém, a banca pode trabalhar de maneira mais objetiva o que deseja na prova. Vamos lá. Menor de 8 anos, propriedade do funcionário público José Joaquim Moreira. O crime foi confessado pelo menor Nicolau Teixeira da Cunha, que acusou com seu parceiro e caixeiro português Antônio Pereira da Silva. Este alegou ao seu subdelegado que apenas tratara de lavar a menina por estar ensanguentada e chorando. Ele fora desmentido pela vítima e por um moleque da casa que levara a negrinha a pedido do caixeiro. O corpo de delito, né, foi procedido pelos doutores Manuel Antunes de Sales e pelo baiano Francisco Sabino Coelho de Sampaio. Os médicos declararam achar a menor estuprada e com as partes sexuais tão dilaceradas, entumecidas e ensanguentadas que fazia consternar. Esse é um tema, e o edital cobrou, a sociedade sergipana. Sociedade sergipana, período colonial, é a nossa referência, porque aqui estamos na fase de transição, uma sociedade marcada também pela escravidão, uma sociedade privilégios para os grandes proprietários, reforçar que a economia sergipana, pecuária, aqui no século XIX, também referência para a produção açucareira, injustiças, preconceitos, uso de violência, privilégios para os homens considerados bons, os grandes proprietários de terras. Casos como o apresentado suscitaram qual o comportamento dos escravizados no Sergipe, que é interessante também abordar. O edital cobra essa abordagem, esse olhar sobre a população indígena, as etnias indígenas, mas também é interessante também ter esse olhar sobre os escravizados no território sergipano. Então, aqui, a alternativa correta, a evasão ilícita dos escravizados. No caso, fugas. É um momento também de lembrar da resistência escrava no contexto aí da história de Sergipe. A resignação plena dos senhores, não. A conversão para a religião católica, a criação de hospitais especializados, não. Então, aqui, costumes, hábitos da sociedade sergipana, relações de poder. Questão 4. Gênio Augusto da Silveira, nascido em Aracaju, 1924, foi um dos mais importantes artistas da história do Sergipe. Em 1966, Gênio inicia sua carreira internacional, sendo convidado a expor em diversos países. Embora tenha passado bom tempo fora, Gênio Augusto nunca esqueceu de suas origens. Em suas obras espalhadas pelo país, destaca-se o apreço à cultura popular e ao povo sergipano. Mais uma vez, dificilmente a banca irá trabalhar um modelo de questão como esse. Só que o professor Isaqueu selecionou mais de 100 questões. Então, vamos aqui completar, colocar vários elementos, preencher vários espaços, caso a banca tente colocar alguma surpresa na prova. Meu povo, respectivamente, qual foi um dos tipos de arte que Gênio Augusto, né, produziu? E qual é uma das características marcantes da sua obra? Olha, tipo de arte, muralismo, e a marca é a simplicidade. Fica tranquilo, porque são 8 questões. Esse não seria um olhar que a banca iria se dedicar, mas eu coloquei aqui como uma opção como surpresa, de repente, mas eu creio que a banca vai seguir de maneira coerente o que foi colocado no edital, abordando esses principais temas. Quais? Economia, política. Sobre o contexto de ocupação e formação do Estado de Sergipe, aí sim é um tema favoritaço, porque ao falar sobre a ocupação de Sergipe, aí você vai recordar século XVI, estudar Sergipe como território de
passagem entre Bahia e Pernambuco. Lembrar também dos desbravadores. Desbravadores. E aqui destacar a importância do desbravador Garcia Dávila. Garcia Dávila. Aqui sim a banca pode citar, viu? O papel de Garcia Dávila entre os desbravadores e outro conquistador, Cristóvão de Barros. Cristóvão de Barros. No processo de ocupação de Sergipe, indubitavelmente não podemos esquecer o papel dos jesuítas, certo? No caso do Garcia Dávila, vamos lembrar da pecuária. Ah, professor, quer dizer que a pecuária teve um papel importante no processo de formação de Sergipe? Sim, teve um papel importantíssimo. 1590, aqui, olha, a conquista de Sergipe, através de Cristóvão de Barros, depois de uma célebre batalha que culminou aí com a conquista definitiva do território sergipano. Essa conquista, 1590, né, no ano novo, né, de 1590. Então, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas. A economia açucareira desempenhou um papel significativo, impulsionando a colonização da região, sim. Aqui a gente pode colocar o açúcar como uma das economias fundadoras. Aqui, ó, açúcar, economia fundadora. Então, a primeira está verdadeira, está pedindo a sequência de correta, então a letra E já está fora porque não tem um. A exploração da mão de obra escrava foi uma prática comum na economia açucareira de Sergipe, sim, aquele modelo plantation, a grande propriedade, produto voltado para exportação, seguindo a lógica da colonização. Então, a 2 também está correta. 2 correta, já elimina a letra A, que só tem um. Pronto, fica aqui ou C, ou B, ou C, ou D, né? A descoberta de jazidas de ouro. Será que aconteceu isso em Sergipe? Você acompanhou a aula, o curso completo? Você viu isso? Você deu isolada? E diamante foi um fator determinante para o desenvolvimento econômico. Olha, ao falar sobre economias fundadoras, é lembrar da pecuária, da produção açucareira, lá na frente do algodão, certo? Então, fora. A 3 fora já elimina a D. Ou B ou C. A presença de indígenas e a resistência à colonização foram aspectos importantes do processo de ocupação de Sergipe, sim. Então, aqui, letra C. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa resistência, sobre o Chocó, as etnias que resistiram à presença dos portugueses. Então, questão 5, letra C. Questão 5, letra C. Vamos para a questão 6. Aqui, olha, EP questões, para você trabalhar fortemente. Vários traços da cultura indígena influenciaram bastante a construção da identidade sergipana. Não tem como. É lembrar do próprio Gilberto Freire, que a cultura brasileira é resultado daquele processo de miscigenação. Cultura europeia, cultura indígena, cultura africana. Isso pode muito bem associar ao processo e à construção da identidade sergipana. Diante disso, no caso da presença indígena em Sergipe, analise as alternativas a seguir. Ao falar sobre a presença dos indígenas, e parabenizar, sim, a banca que colocou de maneira explícita para você estudar os indígenas, e eu vou destacar justamente os Chocó. É uma referência muito boa de resistência e a banca pode sim cobrar na prova, que seria muito razoável ela fazer isso, certo? Então, vamos lá. Em relação... Opa! Questão 7, né?
A arqueologia não contribuiu. Olha, na fase para a gente fazer abordagem sobre a ocupação, voltou o som? Voltou, né? A arqueologia permite justamente o historiador ter acesso a várias fontes, e a partir dessas fontes que os arqueólogos, com um trabalho incansável em investigar, em analisar, em desenvolver esse trabalho incrível, a partir daí a gente passa a narrativa do historiador em relação à ocupação do território sergipano torna-se imprescindível, olha, mergulhar nesses trabalhos dos arqueólogos, certo? Então aqui deixa eu só checar tudo certinho, tudo certinho. Deixa eu ver aqui, meu povo, onde eu parei. Pronto. Acho que parei na ocupação, né? Na ocupação. Então vamos lá. Questão 7. Através dos documentos materiais, a arqueologia aponta muitos sinais das culturas humanas em Sergipe. Perdão, né, meu povo? Deixa eu voltar aqui. Eu fiz a questão. Vamos lá. Vamos lá. Com calma. Eu fiz a questão 1, certo? Questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, a questão 6. Questão 6. Aqui o sistema, o aplicativo mudou, eu ajustei, agora está certinho. Beleza. Questão 6, aí depois sim eu vou para a questão 7, falar sobre arqueologia. Não é isso? Certinho? Maravilha. Vários traços da cultura indígena influenciaram bastante na construção da identidade sergipana. Sobre os indígenas em Sergipe, assinale a alternativa incorreta. Tá na incorreta. Na época do descobrimento, entre aspas, porque esse território já era ocupado por diversos outros grupos, por diversas etnias, daí usar a expressão descoberta é bastante, esse termo, né, é bastante equivocado. Esse território já estava ocupado por outros grupos, outras etnias. Na época do descobrimento, entre aspas, do Brasil, as terras de Sergipe as terras eram habitadas por várias tribos indígenas. Hoje o termo mais adequado, né? Várias etnias, vários grupos originários ou povos originários. Porém, aqui tá ok. Além dos tupinambás e caetés, nas terras sergipanas existiam cerca de 30 aldeias pertencentes ao grupo Tupi. Ao grupo Tupi, sim, correto. Atualmente, a única tribo existente é a Chocó, que vive na ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. Aí colocar aqui a observação. Aqui em relação ao reconhecimento. Esse reconhecimento que foi resultado de muita resistência, certo? De muita resistência. Ah, mas é a única etnia, o único grupo que existe hoje em Sergipe? Não, certo? Mas em relação a essa resistência, documentários, filmes, livros, trabalhos acadêmicos que se dedicaram em destacar o povo Chocó, esse grupo indígena sobrevivente em Sergipe. Eles vivem aí nas aldeias Ilha de São Pedro e Caiçara, no município de Porto da Folha, certo? Então aí você tem essa situação. Agora, essa questão foi elaborada, montada esse texto ali em 2023.
Em 2024, teve um território, o grupo indígena Fucaxó passa a ter terra oficial em Pacatuba. Então, aqui se ligar. Olha, 2024, informação novíssima para você. A banca poderia explorar isso. Grupo indígena Fucaxó, a partir de 2024, certo? Passou a ter terra oficial em Pacatuba. Pacatuba. É um reconhecimento, sim ou não? É reconhecimento. Então, aqui a observação. Até 2023, essa alternativa era indiscutível. Hoje, você já coloca essa observação, porque, olha, se liga aí, grupo indígena Fucaxó, certo? O estado de Sergipe passou a ter oficialmente uma comunidade ou duas comunidades indígenas. Até então, a única terra indígena sergipana era Caiçara, na ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha, com 329 indígenas residentes. A partir justamente de 2024, certo? Os Fucaxó também são reconhecidos, certo? O Estado aí passou a reconhecer oficialmente a antiga fazenda Solonci Moura, em Pacatuba, na região do Baixo São Francisco, com área de 44 hectares, uma segunda área destinada à posse permanente do grupo indígena Fucaxó. Então, essa área é considerada a primeira reserva indígena sergipana por ter sido adquirida pela FUNAI. Esse novo território sergipano, pessoal, destacar que além desse território em Porto da Folha, tem também em Pacatuba, no Baixo de São Francisco. Se ligar. Então, aqui essa questão, até 2023, você poderia responder como correta. Inclusive, no aulão ou no curso completo, eu respondi. Porém, a partir de julho de 2024, um novo território. Assim, hoje, no caso de 2025, você faltando aí pouquíssimo tempo para fazer a prova, se ligar nesse novo território indígena sergipano. Então, no caso agora, né, Sergipe possui duas comunidades indígenas. Uma em Pacatuba, grupo indígena Fucaxó, e a outra em Porto da Folha. Beleza? Tranquilo, meu povo. Na aula, no curso completo e da isolada, eu estava ali, né, trabalhando desde 2023 para o concurso da PM Sergipe. Passou ali julho de 2024, eu disse, eu vou deixar para o carga máxima, para as revisões finais, destacar essa outra comunidade que surgiu a partir de 1º de julho de 2024. Já anota aí, mas eu vou repetir, fica tranquilo que eu vou repetir muito. Sergipe recebeu influência em alimentos, costumes, hábitos e muitos outros aspectos tão presentes e sempre bem enaltecidos por todos. Nem sempre, né? Nem sempre, porque preconceito, nem todos reconhecem a cultura indígena e a importância dela para a construção e identidade de Sergipe. A farinha é uma exceção e culturalmente valorizada. A farinha é sim valorizada, não só em Sergipe, né? O Nordeste aí, Pernambuco gosta, a Paraíba. Na mesa da casa de um bom sergipano, um ingrediente sempre falta, nunca falta. Tá ali, né? Tá ali, a tradição. Então aqui, meu povo, a letra incorreta é a letra D, e você coloca a observação nessa letra C, até julho de 2024 estaria correta. Mas, a partir de 1º de julho, até na página do governo tem uma matéria falando sobre isso, Grupo Indígena Fucaxó, esse reconhecimento em Pacatuba. Beleza? Gostou, né? Vamos para cima. Agora sim a questão 7. Através dos documentos materiais, a arqueologia aponta muitos sinais das culturas humanas em Sergipe no tempo muito mais distante do presente. No caso da presença indígena em Sergipe,
A arqueologia não contribui. Contribui sim. É através justamente dos trabalhos dos arqueólogos que o historiador vai montar a sua narrativa, sua pesquisa, sua análise sobre aquele acontecimento. Então, amigo, minha amiga, deixa eu até aumentar aqui a qualidade do som, né? Porque aqui tem que ser padrão. Pronto, acho que saiu aqui, né? Pronto, deu certo, né? Deu certo. Então, a arqueologia é essencial para o trabalho do historiador. Então, aqui essa alternativa está falsa. Pesquisas realizadas descartaram possíveis evidências da presença humana em Xingó. Descartaram não, confirmaram, certo? Confirmaram. Então, fora a letra B. Alguns professores da Universidade Federal de Sergipe, engajados na ideia de levantar os sítios arqueológicos em Sergipe, não identificaram no município sergipano Canindé de São Francisco sítios de registros gráficos. Ao contrário, foi justamente Canindé de São Francisco, sertão de Sergipe, que a presença desses grupos, que elementos, artefatos, objetos encontrados contribuíram para reforçar a presença desses grupos bem antes da chegada dos portugueses. Então, aqui, olha, falsa. Há inúmeros e consistentes indícios de ocupações humanas sistemáticas no Baixo São Francisco, antigas de, olha, 12 mil anos em relação ao tempo atual. Ou seja, se a presença portuguesa remonta ao século XVI, a presença desses grupos, 12 mil anos do tempo atual. Então, há milhares de anos, é possível afirmar, já havia a presença de seres humanos no território sergipano. Então, aquela ideia que Sergipe, o território, foi descoberto pelos portugueses, essa tese já é descartada. São constatações que resultaram das pesquisas executadas pelo então PATS, Projeto de Arqueologia de Xingó, hoje MATS, Museu de Arqueologia de Xingó, localizado em Canindé do São Francisco, Sergipe. Letra D, corretíssima. Vamos para a questão 8. Os arqueólogos usam metodologias e técnicas indispensáveis para transformar as descobertas arqueológicas em conhecimento sobre o passado e aplicam parte dessas técnicas no sítio em que descobriram. Então, encontrei aquele local, vestígios, então vamos estudar, vamos analisar ponto a ponto. Um trabalho árduo do arqueólogo, da arqueóloga. Os registros ou arte rupestre são formas do homem, imerso em sua cultura, se comunicar com outras e infindáveis maneiras de interagir com o mundo em sua volta. Sobre a presença indígena em Sergipe, assinale a alternativa incorreta, questão 8. Os registros rupestres encontrados em Sergipe trazem consigo informações desprezíveis? Não, informações preciosas sobre o mundo de vida e cultura dos homens antes da chegada dos europeus. Então, é incorreta a letra A. Letra B. Os pesquisadores incluíram os sítios de pinturas rupestres de Canindé no levantamento dos sítios arqueológicos em Sergipe. Sim, ok. De acordo com os dados que possuímos na atualidade, os primeiros habitantes de Xingó, Sergipe, chegaram na região por volta do 8º milênio, olha, before present, ou seja, atrás, do tempo presente, que é o termo usado na arqueologia, né? Grupos pré-históricos, por que essa expressão pré-histórico, professor? Grupos pré-históricos, sociedades ágrafas, sociedades que estavam nesse território antes dos europeus. Chegaram à região do Médio São Francisco, oriundos do Planalto Goiano, das cabeceiras do Alto São Francisco e pela ampla rede de afluentes
do sudeste da Bahia, né, que desaguam desse rio. Ok. A errada única, a letra A. Questão 9, sobre a presença indígena em Sergipe, assinale a alternativa incorreta. Aqui está pedindo a incorreta. Vamos lá, pedindo aqui a incorreta, a questão 9. Sobre a presença indígena em Sergipe, assinale a alternativa incorreta. Por volta do 8º milênio, do tempo presente, né, before present, os primeiros habitantes de Xingó chegaram na região, sim. Os primeiros habitantes tratavam-se provavelmente de grupos caçadores-coletores, sim. Entre as características, sociedades que não tinham domínio da escrita, sociedades simples, essa lógica mercantil que vai ser introduzida pelos europeus não existia entre eles, que é você explorar os recursos naturais com o objetivo de faturar, acumular riquezas. Chegaram à região do Xingó atraídos pela fartura de um dos bens essenciais à sobrevivência de qualquer ser vivo, a água. O rio, fornecendo-lhes não só a água, mas também a opção de alimento durante praticamente todo o ano. A questão do peixe, né? Tudo isso contribuiu para que esses grupos procurassem as margens, né? Assim como as grandes civilizações da história, Egito, Mesopotâmia, você tem crescimento, o avanço, a ocupação desse território, e o Rio São Francisco se torna essa atração. No Xingó, existia uma cultura igual das que se conhecem até o momento no cenário nordestino. Aqui é uma cultura peculiar, de acordo com pesquisas feitas. Então, a letra D é incorreta. O erro aqui, olha, igual, existiu cultura igual, uma cultura singular desenvolvida no Xingó. Certo? Canindé de São Francisco, Sergipe. Questão 10. Os primeiros habitantes que ocuparam a região hoje denominada de Xingó, nos terraços fluviais, nos rios, ao longo do cânion do Rio São Francisco, tiveram condições de estruturar seus modos de vida baseados, sobretudo em quê? Na caça, na coleta e na elaboração de leis escritas, não. Esses grupos que estavam no território de Sergipe antes da chegada dos europeus não tinham domínio da escrita. Na coleta, na pesca, no trabalho compulsório, não. Na agricultura intensiva, não, era extensiva a criação, né? Caça, coleta, e depois, lá na frente, a criação de animais. Caça, na coleta, na pesca, no caso aqui, você tem esse tipo de extrativismo. Só lá no período colonial vai ter a pecuária, mas já é no contexto da colonização. A letra D, na caça, na coleta, na pesca, em alguns momentos, na agricultura, que estava assim surgindo, né? Então, a letra D, de doido para passar, é a correta. Questão 11, banca Instituto A, OCP. Considerando o contexto histórico e os processos de ocupação que influenciaram a formação do Estado de Sergipe, assinala a alternativa correta. A colonização de Sergipe foi liderada predominantemente por exploradores portugueses no século XV. Opa, tem eu aqui, olha. Século XVI. Principalmente segunda metade, é a conquista de Sergipe, a partir de 1590. Que buscaram minérios preciosos e estabeleceram grandes jazidas de cana-de-açúcar, grandes fazendas, né, jazidas, olha. Grandes fazendas de cana-de-açúcar utilizando a mão de obra escrava. Mas o erro está aqui em relação a minérios e à época, né? Século XV. Em 8 de julho de 1820, o rei do Brasil e Portugal, Dom João VI, assinava a Carta Régia, elevando Sergipe à categoria de capitania independente. Não esqueça que Sergipe era território subordinado à Bahia. Essa independência ocorreu, de fato, em 1820. A independência do território de Sergipe da Bahia foi marcada por conturbadas lutas políticas, é verdade. Cenário de muitas tensões a partir de 1820 na Bahia, em Pernambuco e também em Sergipe, na época pelos líderes baianos e senhores de engenho. Então a letra correta é a letra B de bola. O erro da C, Sergipe foi palco para a Guerra dos Mascates. Pessoal, Guerra dos Mascates é Pernambuco, né? Fora. A industrialização de Sergipe teve início no século XVIII? Não. Remonta aí final do século XIX e a consolidação do século XX. Então, fora.
A formação de Sergipe como estado independente ocorreu em 1820. Olha só a banca aqui cheia com pegadinhas, né? 1820, não 1920. Questão 12. Aqui faltou eu arrumar, mas para você vai aparecer na mágica, vai aparecer formatado, tá? Então, assim, olha. O sistema colonial foi um dos principais motores da economia europeia durante a Idade Moderna. Aqui já é o contexto da ocupação, colonização, Portugal com aquela visão de faturar, lucrar, a exploração da mão de obra livre das colônias, não, mão de obra escrava, letra A, pessoal, faltou aqui arrumar, a letra A aqui, mas está fora a letra A. Letra B, questão 12, letra B. A busca por metais preciosos e produtos agrícolas nas colônias, entre eles a produção açucareira. Igualdade entre colonizadores, não. A conquista de Sergipe vai ser marcada por muita violência, uso de muita violência, intolerância por parte da igreja, autonomia política das colônias, não. Então aqui só fica a letra B, de batalhão. Muito em breve você vai estar trabalhando, né? Então aqui uma outra questão que faltou arrumar, mas para você, olha, depois dessa questão aí você dá uma pausa. Chegou nessa questão, dá uma pausa agora. Parou. Pronto. Dá um F5. Deu? Pronto. Baixa o material agora. Aí vai aparecer tudo arrumadinho. Durante o processo de colonização do território brasileiro, o principal objetivo da coroa portuguesa era, por meio de uma vinculação econômica com a nova colônia, maximizar o acúmulo de riquezas e assim consolidar seus propósitos mercantilistas. A relação de dominação mais marcante estabelecida entre a metrópole, no caso Portugal, a colônia, que no caso o Brasil, e que vamos focar em Sergipe, que tem essa relação de dependência com a Bahia, foi a imposição da obrigatoriedade e exclusividade de que a colônia só pudesse comercializar com a metrópole, prática conhecida como Tratado Transatlântico, não, livre comércio, não, porque é o mercantilismo, é o pacto colonial. 13, letra C de casa. Questão 14. Sobre os primeiros habitantes do território sergipano, assinala a alternativa incorreta. Questão 14, pedindo a incorreta. Em números... Aqui, né? Eram inúmeros os núcleos de povoamento dos primeiros habitantes de Sergipe, antes da chegada de Gaspar Lourenço, aqui, olha, papel da igreja no processo de ocupação, e seu irmão João Salônio, primeiros padres jesuítas em missão cristã católica, no ano de 1575, e a conquista de Sergipe remonta a 1590, ou seja, os padres chegaram antes desses desbravadores, em a figura de Cristóvão, né, de Cristóvão de Barros. Entre os rios que hoje conhecemos pelos nomes de Real e Sergipe. Está pedindo a incorreta, então aqui está correta. Havia espaços ocupados e culturas no território que convencionamos chamar de Sergipe, antes da chegada dos padres jesuítas e demais colonizadores. Vamos lá. Havia espaços ocupados e culturas no território que convencionamos chamar de Sergipe. Na próxima aula eu vou trazer os diversos nomes que esse território recebeu, né? Como esse território que hoje conhecemos como Sergipe, ele era conhecido ou como alguns desbravadores utilizavam termos. Mas aqui, olha, diz aqui o quê? Havia espaços ocupados e culturas no território que convencionamos chamar de Sergipe, antes da chegada dos jesuítas e dos colonizadores, sim. Há milhares de anos o território já estava ocupado. A história de Sergipe e do Brasil, como um todo, começa com a chegada do homem do Velho Mundo, do homem europeu, não. Começa bem antes. Letra C é incorreta, não é incorreta. Não conhecemos nenhuma fonte escrita pelos próprios primeiros habitantes de Sergipe. Então, nenhuma etnia tinha o domínio da escrita. Então, correto. Letra C só fica como incorreta. O termo tapuia é uma noção historicamente construída. Está associada a uma noção de barbárie, porque quer dizer inimigo, né? Em vários momentos históricos, a começar pelo mundo tupinambá, antes do século XVI. É igualmente importante frisar,
podemos cair numa armadilha ao generalizarmos o modo de ser Tupinambá, para compreendermos todos os outros povos que habitavam e o restante do Brasil. Então, olha, povos que habitavam Sergipe. Ah, é só o modo de ser Tupinambá que marcou esse período antes da chegada dos europeus? Mas também podemos falar de outras etnias e no curso completo eu deixei isso bem claro para vocês. Questão 15, letra A. E aqui na revisão vou depois dar um espaço para isso, tá? Só para dinamizar a aula, porque senão fica aqui 1h30 só no bloco 1. Tem mais. No século XX, persistiram remanescentes de grupos indígenas em localidades que foram antigas missões, como São Paulo, do Porto da Folha, e Porto Real de Colégio, Alagoas. Um grupo habita ao lado do Sergipano do Rio, mais precisamente na Caiçara e na Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. O texto representado se refere aos indígenas denominados como Chocó. Letra E, de estou preparado. Questão 17. Pode-se perceber a diversidade entre os povos que ocuparam o atual território de Sergipe, quando afirmamos que neste território viviam os Tupinambá e os Quiriri, além de muitos outros grupos menores, como o Boemé, os Carapotó, os Aramuru, os Caxaga, ou seja, não só os Tupinambá, mas outras etnias também ocuparam esse território que hoje chamamos de Sergipe. Questão 17, letra A. Questão 18, sobre os primeiros habitantes de Sergipe, assinala a alternativa incorreta. Questão 18, pode-se afirmar com mais certeza que temos mais dados sobre o modo de ser Tupinambá do que o mesmo de outro grupo. Os Quiriri e outros grupos menores, como Boemé, Carapotó, os Aramuru. Ou seja, ao analisar a fundação de Sergipe, a ocupação de Sergipe, é muito comum focar mais no modo de ser Tupinambá. Não podemos afirmar com mais certeza que temos mais dados. Podemos afirmar sim. Podemos afirmar com certeza que existem outros grupos ou existiram outros grupos que ocuparam o território sergipano. Estavam localizados principalmente na costa sergipana à época da chegada dos dois jesuítas e dos demais conquistadores. O modo de ser Tupinambá deixou várias marcas no litoral nordestino, sim. Inúmeras aldeias com grandes casas coletivas, rituais, símbolos, regras sociais, divisão social do trabalho, organização política, administrativa, chefes pajés, conselhos de anciões, são alguns exemplos dessas tradições, né? O modelo de sociedade patriarcal, regras sociais, a figura masculina, né? Como essa referência de chefia. Então, aqui, questão 18, letra B. Questão 19, construído em 1972 pelo governo do estado de Sergipe, em parceria com a Capitania dos Portos, o Cemitério dos Náufragos, monumento, localizado no povoado, que eu até falei na aula, na importância de preservar, de colocar na rota do turismo, colocar isso em sala de aula, localizado no povoado Mosqueiro, em Aracaju, capital do estado de Sergipe, conserva a essência do maior golpe que o Estado brasileiro sofreu por uma nação estrangeira, justamente esse torpedeamento. E a morte, a tragédia, né? Pode dizer, uma tragédia que marcou a história do mundo. Então, Sergipe, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Mais de 500 pessoas mortas. Questão 20. Não há documentos e são pouquíssimos os indícios deixados pelos indígenas, sendo que alguns deles até chegaram aos nossos dias, como a tatuagem, sim, uma tradição que permanece na herança indígena. Pelos cálculos dos estudiosos, eram mais de 20 mil Tupinambá em Sergipe, por ocasião da chegada dos jesuítas. Isso no século XVI, em torno aí de 20 mil Tupinambá em Sergipe. Então, a história dos indígenas, contexto da colonização, século XVI, focar aí no Tupinambá, mas outros grupos também existiram. Então, a questão 20 está correta e com ela eu encerro o bloco 1. Mas, olha, só está começando, viu? Porque aqui é carga máxima.